Olá, bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados, onde a gente vai falar do terceiro trimestre de 2025. Na apresentação de hoje, como de costume, eu vou passar pelos principais indicadores de performance do fundo, as principais contribuições. Vou falar um pouquinho de como toda essa transformação, né, trazida pela AI tem impactado o nosso dia a dia aqui no escritório e também a performance, né, dos nossos fundos nos últimos 2 anos. E, na sequência, na principal parte da apresentação de hoje, a gente vai ter o meu sócio Bruno Pereira falando de dois investimentos relevantes dos fundos, que são o BTG e a B3. Começando aqui pelas nossas performances, nos nossos principais fundos, o Leblon Ações, no terceiro trimestre de 2025, apresentou uma valorização de 6%, acumulando em 2025 24% de valorização contra 22% do Ibovespa. Nos últimos 12 meses, o Leblon Ações sobe 23% contra 11% de valorização do Ibovespa, mais do que o dobro. Mais do que o dobro também nos últimos 2 anos, 51% de valorização contra 25% do Ibovespa. Nos últimos 3 anos, 57 a 33. E desde o início da gestão da Leblon, em setembro de 2008, 514% contra 143%. Importante destacar que no final de setembro, mais precisamente no dia 30, o Leblon Ações completou 17 anos, de vida e de histórico. A gente fica super orgulhoso, são pouquíssimos fundos brasileiros que atingem essa marca e que dirá com resultado que orgulha a todos nós, como é o caso do Leblon Ações. Então, são 17 anos de história e a gente espera que tenham mais 17 aí, pelo menos, pela frente. Leblon Pipes também teve um bom trimestre, uma valorização de 6% num trimestre onde a performance das small caps ficou bem abaixo da performance do Ibovespa. O Small Caps Index valorizou apenas 1%. Em 2025, o fundo acumula uma valorização de 25% contra 27% do Small Caps Index. Nos últimos 12 meses, ele ganha por 18 a 11, nos últimos 2 anos, 27 a 6, nos últimos 3 anos, 49% de valorização contra 3 do Small Caps Index. E desde o início, o fundo já está aí com um pouco mais de 3 anos e meio de vida. O fundo acumula uma valorização de 56%, contra uma queda de 9% do índice de small caps. Então, foi um período onde a classe de ativos não ajudou, mas o stock picking do fundo tem se provado bastante assertivo. Contribuições de Priner, Mills, Ocean Pact foram decisivas para essa geração de resultado relativo do fundo desde o início. E o Leblon Global também segue com uma performance muito boa. No terceiro trimestre de 25, uma valorização de 11% contra 5% do S&P. Em 2025, ele acumula 18% de valorização em reais contra uma queda de 2% do S&P. Nos últimos 12 meses, 44 a 32. Nos últimos 2 anos, 124 a 66. E desde o início, em abril de 2023, o fundo está aí completando 2 anos e meio, 147% de valorização contra 73% do S&P, grande parte disso fundamentado pela nossa escolha dos temas onde a gente queria estar exposto, uma visão de 2 anos, 3 anos atrás nossa e que vem se materializando. Então, nós escolhemos investir globalmente, concentrados ali no setor de tecnologia em alguns temas, né, temas que se beneficiam de toda essa transformação de AI que vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos, semicondutores, cloud e outros temas como streaming e mobilidade, que também têm contribuído de maneira significativa para a performance do Leblon Global e, em certa medida, também para a performance do Leblon Ações, já que o Leblon Ações hoje investe cerca de um terço do seu portfólio nessas empresas globais de tecnologia que estão presentes no fundo Leblon Global. Aqui as principais contribuições para a nossa performance no terceiro trimestre de 2025. Então, nós temos ali TSMC, Google e Priner como as principais contribuições no trimestre. Quando a gente olha por classe de ativos, então as ações globais contribuíram com 3,9 pontos percentuais dessa performance de 5,7. Os PIPEs Brasil, que são as small caps, onde a gente está no conselho de algumas e tem uma participação mais ativa como investidores, contribuíram com 1,74 e uma contribuição residual das ações brasileiras mais líquidas para completar os 5,7% de valorização do fundo no terceiro trimestre de 2025. Nos últimos 12 meses,
O fundo acumula uma rentabilidade de 23% contra 10,9% do Ibovespa, e de novo as ações globais se destacam com 12,5 pontos percentuais de contribuição. As PAIPs no Brasil, 6,3 pontos percentuais de contribuição, e as ações brasileiras mais líquidas, 4 pontos percentuais de contribuição. Olhando individualmente, Priner e TSMC, principais contribuições positivas nos 12 meses, seguidas por Netflix e Redditor. Então a gente vê que tem uma diversidade interessante de contribuições, ações globais de tecnologia, TSMC e Netflix, Pipes, caso de Priner, e uma ação brasileira mais líquida, que é o caso de Redditor, e na sequência o Banco Pactual, fechando aí as principais contribuições positivas para a nossa performance nos últimos 12 meses. E aí, dando uma olhada, eu colocando um zoom nesse tema, que é o tema aí do momento, né, da revolução e das grandes transformações trazidas pela inteligência artificial nos últimos 2 anos. Vamos começar analisando como isso impactou a performance dos nossos fundos, pegando mais especificamente três empresas que são beneficiárias diretas do aumento de capex que acontece em diversas indústrias motivadas pela transformação trazida pela inteligência artificial. Então, aqui a gente tem a performance em base 100 nos últimos 12 meses de TSMC, Google, Alphabet, e Micron. Então, todas as ações subindo ali entre 50% e 60% nos últimos 12 meses. E só a contribuição dessas três ações para o Leblon Ações foi uma contribuição de 7 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Elas responderam por 30% da nossa performance. E no caso do Leblon Global, elas contribuíram com 24 pontos percentuais nos últimos 12 meses, garantindo aí 50% da performance do fundo nesse período. As áreas mais claras e a área mais escura mostra quanto da carteira do Leblon Global, no caso da área mais clara, a gente tem investido só nessas três empresas. Então, lembrando que o fundo Leblon Global é um fundo mais concentrado, então hoje a gente tem pouco mais de 50% da carteira do fundo investidas em TSMC, Alphabet e Micron. E no caso do Leblon Ações, a gente tem hoje cerca de 18% da carteira do fundo, também é uma alocação relevante, investidos em TSMC, Alphabet e Micron. E a pergunta, enfim, que todos começam a se fazer, mas ainda faz sentido manter o investimento nessas ações? Será que a gente já não está meio que no começo de uma bolha? Será que a gente não está num momento parecido com o que foi a transformação lá atrás do ponto .com em 1999, 2000, que, embora tenha sido algo transformacional para toda a economia, né, o mercado, como sempre, ele antecipa muito nos valuations essas grandes transformações. E em 2000 a gente teve a história da bolha.com terminando mal, com quedas significativas do Nasdaq, de 70%, 80%, 90% em alguns casos, né, mesmo no contexto de uma nova tecnologia que se apresentava, prometia e trouxe ganhos muito significativos para várias indústrias. Mas o mercado ele sempre antecipa muito. Mas quando a gente olha hoje, quais são os múltiplos dessas empresas e também a estrutura dos resultados e a solidez dos balanços, eu acho que a gente está num momento ainda muito distante, né, do que foi em 1999, 2000, lá para as empresas.com. Então a gente pega ali TSMC, Alphabet e Micron, são empresas que, quando a gente anualiza o resultado do último trimestre, a gente está falando de empresas que estão negociando a PLs, a PIs, que variam entre 18 e 25 vezes, né? É, São múltiplos longe de serem assustadores, né? Muito longe dos múltiplos que a gente via na época da bolha.com, com as principais empresas de tecnologia da época negociando todas acima de 50 vezes lucro, né? O Nasdaq, como um todo, chegou a muito próximo ali de 100 vezes lucro na ocasião. Então, a gente está falando de múltiplos ainda, né, que não assustam, né? Para empresas que têm rentabilidade sobre capital investido elevadíssimas, 27% no caso de TSMC, 28% para a Alphabet. Micron, ainda um pouco menos. Essa empresa é um fabricante de memórias, é um negócio mais cíclico, né? E ela está no início da recuperação cíclica, na medida em que ela se beneficia também bastante, né, do aumento de capex em tecnologia de todas as empresas. A gente espera que esse ROIC vá para cima de 20% rapidamente, no caso da Micron, né? Pelo menos já nos próximos 12 meses, a gente deve ver o ROIC de Micron acima
acima de 20%. São empresas que cresceram bastante nos últimos 5 anos. TSMC com crescimento anual de receita nos últimos 5 anos de 23% ao ano em dólares, Alphabet 17,5% ao ano, e no caso de Micron, 12% ao ano. E quando a gente olha, e o free cash flow dessas empresas também crescendo a taxas elevadíssimas nos últimos 5 anos. E quando a gente olha para o preço da ação, quer dizer, o que está implícito no preço atual são crescimentos muito menores ou bastante mais moderados do que os observados nos últimos 5 anos. Então, o mercado ele não está naquele modo, na nossa visão, hype, bolha, né, de achar que o momento atual vai continuar nas próximas décadas e pagando múltiplos absurdamente altos por essas empresas. É evidente que não são barganhas, né, são empresas que eu diria que estão fairly priced, mas acho que as perspectivas seguem bastante positivas e o que é necessário para justificar esses valuations é algo que a gente acha perfeitamente possível. A gente está falando aí de crescimentos de earnings per share e free cash flow da ordem de 8 a 9% ao ano nos próximos 5 anos para a TSMC, assumindo uma taxa de desconto de 10% e um crescimento na perpetuidade de 3%. No caso de Alphabet, o que está implícito no preço da ação hoje é um crescimento aí da ordem de 10% ao ano também nos próximos 5 anos, para a mesma taxa de desconto e para o mesmo crescimento na perpetuidade, e para a Micron, um crescimento ainda menor, dado que aqui tem o menor múltiplo de todas elas. A gente está falando aí de um crescimento de 6, 7% ao ano no lucro por ação, no free cash flow, para essa mesma taxa de desconto e crescimento. Então, são valuations que acho que estão longe dos patamares ali de valuations de bolha, né? Eu diria que são valuations fair. Os múltiplos atuais, então, quer dizer, ali a gente está falando ali de, quando a gente olha price earnings últimos 12 meses, de 25 a 30, e quando a gente olha price earnings anualizando o último trimestre, a gente está ali entre 18 e 25 vezes, são múltiplos que estão ligeiramente acima da média de 10 anos dessas empresas e muito abaixo dos picos observados tanto na bolha.com quanto em outros momentos de exuberância do mercado. O preço das ações hoje implica em crescimentos razoáveis, acho que nem muito otimistas, nem muito pessimistas nos próximos 5 anos, da ordem de 8 a 10% ao ano. Acho que é compatível com os fundamentos, com todo o CAPEX que já está contratado para os próximos 5 anos, e você tem nessas empresas uma visibilidade grande, né? Porque uma empresa como a TSMC, ela está contratada para os próximos 2 anos, né? Então, você tem uma visibilidade bastante grande, né, do crescimento de receitas ali dos próximos 2, 3, 4 anos, tanto para a TSMC quanto para a Micron e mesmo para a Alphabet, em que pese uma incerteza um pouco maior da performance do negócio de search nos próximos anos. As empresas todas têm moats, vantagens competitivas sustentáveis relevantes. No caso da TSMC, talvez no nosso portfólio seja a empresa que tem o moat mais intransponível no curto prazo, né? A empresa que tem uma escala desproporcional quando você compara com os concorrentes. Ela domina a tecnologia de produção de chips de 3 nanômetros e 2 nanômetros, que é algo que a concorrência ainda está distante. São fábricas que demoram muitos anos para serem construídas, é uma cadeia de fornecedores de equipamentos que também está toda contratada para os próximos vários anos. Então, mesmo se aparecesse alguém com capital infinito para replicar uma TSMC, seria muito difícil fazer isso nos próximos 10 anos. Então, esse é o tipo de moat que a gente procura aqui com avidez. Não é fácil encontrar e pensar que a gente comprou essa empresa há 2 anos atrás, quando ela negociava a US$ 90 e negociava um price earnings inferior a 10 vezes. Então, você vê que o mercado efetivamente, de vez em quando, dá umas oportunidades imperdíveis, né? Caso de Alphabet, mesma coisa, a empresa tem um moat muito grande ali, em função enfim, da quantidade de dados de bilhões de usuários no mundo que eles têm nos seus data lakes e a capacidade de monetizar isso, tanto no YouTube, Gmail, enfim, né, Android, todas as plataformas, né. Google também é uma vantagem difícil de ser replicada nos próximos 5, 10 anos, e Micro, que é uma posição um pouco mais vulnerável, embora tenha moats significativos, dado que a produção de memórias no mundo hoje é um oligopólio ali, são basicamente três empresas, sendo Micro e Samsung as principais delas, e é um negócio também bastante intensivo em capital. Micro conta com o apoio ali do governo americano para desenvolver a indústria,
Então, ela tem também vantagens competitivas interessantes, embora não tão sólidas quanto de TSMC e Alphabet. E aqui um quote do nosso guru, que eu acho que justifica muito o porquê ainda da alocação nessas companhias, mesmo depois de toda a contribuição positiva dos últimos anos. Acho que é melhor ter empresas maravilhosas a preços justos do que empresas razoáveis a preços maravilhosos. Aqui as principais posições, então, do fundo Leblon Ações, no fechamento do terceiro trimestre de 2025. Priner segue sendo a nossa principal posição, muito parecido ali com o TSMC, a alocação que a gente tem em Priner, 9% em cada uma. Na sequência, Mills, Alphabet e Nubank completam as 5 principais posições do fundo. O fundo segue bem diversificado ali em classe de ativos, então as ações globais, grosso modo, são um terço do fundo, um terço nos PIPEs, que são essas empresas menores onde a gente está no conselho, tem uma ingerência maior ali no dia a dia, e as ações mais líquidas brasileiras, que é o caso de Redditor, Nubank, BTG e B3, representam hoje 35% do fundo Leblon Ações. O Leblon Ações 2, lembrando, é um fundo idêntico ao Leblon Ações 1, só que ele só investe no Brasil, então você tira ali todos aqueles investimentos em TSMC, Netflix, Uber, etc., e restam as empresas brasileiras, e hoje esse fundo está meio a meio entre as small caps ou pipes e as ações brasileiras mais líquidas, sendo as 5 principais posições Priner Mills, Redditor, B3 e BTG Pactual, sendo que B3 e BTG Pactual são as empresas que nós detalharemos hoje nos estudos de caso. Aqui a carteira do Leblon Pipes, que é o nosso fundo que investe de forma concentrada nessas small caps, onde a gente tem uma participação relevante no capital total ou onde a gente está no conselho. Então, o Mills é a maior posição hoje com 26% da carteira do fundo, seguida de Priner com 22% e Brisanet com 9%. E o Leblon Global também é um fundo que tem uma carteira mais concentrada. Nós escolhemos há 3 anos atrás alguns temas de tecnologia que nós queríamos estar investidos, porque a gente enxerga que são temas transformacionais de longuíssimo prazo, temas como semicondutores, cloud computing, streaming, ativos digitais e mobilidade. E a nossa proposta foi escolher as empresas vencedoras dentro desses temas, e essa estratégia tem funcionado muito bem e tem contribuído bastante para a performance do Leblon Ações e, evidentemente, do Leblon Global. Bom, essa era a minha parte. Eu vou passar a palavra agora para o Bruno, que vai falar sobre os nossos investimentos em BTG e B3. Bruno. Olá, pessoal. Bom dia. Vamos começar aqui por BTG. A gente decidiu revisitar 2 casos que a gente já teve a oportunidade de discutir aqui em calls passados, mas acho que já tem algum tempo e são 2 empresas que permaneceram relevantes na carteira, como o Pedro mostrou. A gente achou que valia a pena falar um pouquinho mais uma vez, né? BTG, a gente começa só destacando que foi o desempenho da ação, em comparação principalmente com outros bancos grandes aqui no Brasil, num horizonte de tempo já longo, ali começando em 2018. É bastante impressionante o que aconteceu, a ação se valorizou aí quase 40% ao ano. Foi um impulso natural aí por uma expansão do lucro por ação bastante significativo, aproximadamente 25% ao ano. Então, acho que o desempenho bastante robusto da ação reflete a transformação que aconteceu no banco, né? Se a gente voltar num período um pouco anterior a isso, até mais próximo do IPO, lá em 2012, vale lembrar que o banco veio ao mercado num market cap ali de pouco menos de 20 bi, se a gente imaginar ali o que era o preço antes da capitalização no IPO, e hoje ele está rodando aí com lucro na casa de 11, 12 bi de reais, né? Então, bastante importante a transformação e a ação teve um reflexo grande em função disso. Passando para o próximo slide, acho que a gente dá uma olhada em algumas métricas de rentabilidade importantes. Primeiro, ali o gráfico de cima à esquerda, a gente mostra a evolução do retorno sobre o patrimônio do banco. Acho que chegando ali num patamar e se mantendo num patamar muito próximo do Itaú, acima de 20%, de maneira bastante consistente. Acho que o Itaú continua sendo uma referência de performance importante, dada a consistência do que ele entrega aí ao longo de décadas, mas uma diferença importante, né? Assim, com uma retenção de capital muito maior no BTG, o crescimento de o valor patrimonial por ação do banco ficou aí na casa de 17% ao ano nesse período, num ritmo quase 3 vezes superior ao Itaú, ou seja, o banco está conseguindo rentabilizar
capital no mesmo patamar do Itaú, mas com uma retenção muito maior, o que para o investidor ao longo do tempo é um compounding super importante. Quando a gente olha outra métrica de rentabilidade relevante, que é o retorno sobre ativo, você tem um patamar mais alto do que o Itaú, historicamente, que acho que é um reflexo do mix de negócios do banco, e também de maneira bastante consistente, acima de 2%. E mais uma vez um destaque grande para o ritmo de crescimento de ativos, né? O BTG cresceu nesse período em um pouco mais de 20% ao ano, é mais do que o dobro do ritmo de crescimento do Itaú, o que significa que o banco está naturalmente ganhando market share aí no sistema bancário brasileiro e entregando esse nível de retorno de maneira bastante consistente. Próximo gráfico, a gente abre um parênteses rápido aqui para olhar um pouco mais no detalhe uma métrica de retorno que a gente acompanha, né? Se a gente olha um ROI ajustado, separando alguns investimentos relevantes que o banco tem, a gente sabe que o banco tem participações importantes em Eneva, que é uma empresa de energia, e o Banco Pan, que é um banco, mas acho que tem uma dinâmica de crescimento e retorno bem diferente. Esses dois ativos, o BTG tem um capital importante alocado e são duas empresas com ROI em patamares hoje bem inferiores ao que o banco como um todo gera, né? Apesar da gente saber que quando você compra o BTG você leva o pacote completo, essa análise onde a gente exclui a contribuição desses dois ativos do que o banco está mostrando de maneira consolidada, evidencia que o ROI, que seria algo mais próximo do core dos diversos negócios do banco em si, está mais próximo de 30% hoje, né, se você olhar os últimos poucos trimestres, e uma média mais próxima de 28% desde 2023. Eu acho que essa é uma métrica que reflete um pouco melhor o que o banco tem conseguido gerar nos seus negócios principais, excluindo esses dois investimentos. A gente pode passar para o próximo slide. Acho que aqui fica bastante claro que está acontecendo uma transformação no mix de receitas do banco, e é uma operação bem diversificada hoje, começando ali no gráfico, tem bastante cores ali, mas começando de baixo para cima, o Investment Banking 9%, o negócio de crédito que a gente chama ali do Corporate Lending 25%, depois Sales and Trade 23%, por aí vai. E uma mudança nesse mix ao longo dos últimos vários anos, né? E os negócios que ganharam mais participação nesse período, a gente destaca ali 11 pontos percentuais na composição da receita, que foi um negócio de crédito, e 8 pontos percentuais no negócio de wealth management, né, de gestão de fortunas, mais ligado a private banking. São negócios que têm uma natureza de receita bem mais recorrente do que aqueles negócios mais transacionais, né? O business de sales and trading, por exemplo, ele tem ali um componente, tem as posições proprietárias do banco, tem corretagem de clientes, tem mais relação com transações do que uma construção de ativos e receitas recorrentes. Esses negócios com essa característica mais recorrente já estão representando hoje mais de 50% da receita total do banco, e quem mais perdeu participação nessa composição desde 2016-17 foi o negócio exatamente de Sales and Trading, que tem uma importância hoje de 20 pontos percentuais menor. E o banco conseguiu, com essa diversificação, crescer 24% ao ano as receitas desde 2018. A gente acha que esse é um componente bastante relevante da tese hoje. Aí a gente, partindo dessa análise de receita, a gente vai dar um zoom aqui em três negócios, que acho que vale a pena detalhar um pouquinho. Na próxima página, a gente fala um pouco sobre a área de Sales and Trade, né? Como eu falei ali, você tem um mix de negócios muito grande, assim, as posições proprietárias do banco nos vários mercados e operações com clientes, quer dizer, volume de negociação de clientes, de corretagem. Essa é uma área que cresceu menos do que a média, continua relevante, e tem alguns pontos que acho que vale a pena destacar aqui, né? O nível de receita em si que o banco reporta se mantém num patamar elevado, né? Quando a gente pensa em, né, bilhões de reais por trimestre aí nos últimos 4, 5 trimestres, tem sido um fator importante para a manutenção do resultado. Mas quando a gente olha para o que é o retorno, né, essa receita sobre uma base de ativos, que a gente pega ali os ativos ponderados pelo risco, que é uma métrica regulatória, você vê que o banco já operou num patamar de retorno bastante superior ao que a gente está vendo hoje, e ali no gráfico é aquela linha que está mais para o meio ali do gráfico, onde a gente vê um retorno de 2 dígitos bem alto ali num período de 2020 a 2022, início de 2023. Naturalmente a gente tinha ali um momento de atividade de mercado de capitais muito mais relevante, a gente hoje tem um nível de atividade significativamente inferior, mas, de qualquer maneira, o nível de receita do banco permanece elevado. A gente acredita que há um espaço para, com a recuperação de atividade nos próximos 2, 3 anos, que esse nível de rentabilidade sobre os ativos
ponderados pelo risco, que olha para o risco de mercado, que talvez seja a melhor proxy aqui para essa área, ainda possa se recuperar. Então, apesar do número em si de receita nos últimos trimestres ser impressionante, ainda tem espaço para melhor rentabilidade nessa área que a gente acredita que pode ser um driver de resultado nos próximos 2, 3 anos. Passando para o próximo negócio, a área de crédito, aqui que a gente chama de corporate lending. Esse foi um crescimento bastante impressionante, né, na casa de 30% ao ano na base de ativos, né, na carteira de crédito, e 35% ao ano na receita. O banco ganhou market share naturalmente aqui nesse mercado, com esse ritmo de crescimento. Ele atua principalmente com grandes empresas, mas está, acho que se diversificando mais para pequenas e médias. Hoje é um pouco mais de 10% da carteira, esse segmento que é um pouco mais novo. Aqui acho que vale a pena destacar que é uma atuação, né, no crédito corporativo mais tradicional, mas também um negócio importante que a gente chama de special situations, que são operações com créditos estressados, compra de carteira problemática e coisas do gênero. A gente, infelizmente, não tem um disclosure aqui muito detalhado para saber exatamente a contribuição dessa área diferente aqui dentro da carteira de crédito, mas sabe que é um componente relevante para a contribuição, que eu acho que ao longo do tempo faz com que o banco consiga manter um nível de spread bastante consistente e alto, acima de 3% ao ano, já considerando perdas, já considerando o custo do capital próprio. E acho que aqui, quando a gente olha esse contexto do crédito tradicional, onde o banco ainda tem, a gente estima um market share aí de aproximadamente 5%, acho que é pouco no crédito corporativo, a gente ainda pode ter alguns anos de ganho de market share. Com essa atuação diversificada em outros tipos de operações, a gente também enxerga um espaço aqui para continuação de crescimento e rentabilidade bastante atrativa. Essa atuação em special situations, ela é particularmente importante porque ela tem um elemento um pouco contracíclico, né? Se você tiver um momento de crédito corporativo não muito bom, a atuação do banco ali no que se refere à recuperação de créditos inadimplentes, por exemplo, oferece um certo colchão de resultado. Essas duas coisas geralmente não caminham de maneira muito linear em conjunto. Então, esse é um negócio também com bastante potencial no médio e longo prazo. E o terceiro negócio que a gente queria dar um zoom aqui, que tem se tornado cada vez mais importante, é a área de wealth management. Aqui um crescimento dos ativos que estão ali sob gestão de aproximadamente 40% ao ano, mais ou menos o mesmo nível de crescimento de receita. Aqui acho que tem um componente interessante que o banco tem reportado nessa divisão, as receitas e contribuições de uma área que já não é tão nova assim, mas para o histórico do banco é mais recente, que é tudo que é ligado à área de banking, né? Também tem negócios de crédito e corretagens de clientes aqui da área de atuação como banco ali de plataforma de investimento, etc. Com um ROA, né, que é a receita sobre a base de ativos sob gestão aqui, ainda com potencial no médio e longo prazo. Mais uma vez, a gente está num momento de mercado onde algumas contribuições de receita que não têm sido tão relevantes, como os FIIs de performance, né, que você naturalmente captura em momentos de recuperação de mercado mais relevante. Eu acho que aqui a gente ainda tem também espaço para crescimento de ativo, com algum ganho de share. A gente vê hoje já o banco como o terceiro maior gestor ali do que são as atividades para o private banking e varejo de alta renda, com mais ou menos 10% de share. Acho que ainda dá para brigar aqui por um pouco mais de participação de mercado, com uma recuperação de ROA a médio e longo prazo, aí, na medida que a gente imagina desempenho melhor em alguns mercados ao longo dos próximos anos. E acho que esse é o que a gente queria destacar em termos dos principais negócios, e a gente traz isso tudo para uma conclusão de investimento, passando por 3 pontos importantes. Assim, quando a gente olha a tese, acho que fica claro que o banco hoje consegue operar com escala em diversos negócios que são bastante relevantes, destaque para banco de investimentos, gestão de recursos e essa expansão que a gente viu aí no mercado de crédito corporativo. Continua a ter uma estrutura onde assim, o alinhamento de interesses entre os principais sócios executivos e os acionistas é muito grande, e essa dinâmica de ROI crescente acima de 20%, que a gente acredita que se sustenta a médio e longo prazo. Quando a gente olha o valuation, né, a ação teve aquela valorização espetacular que a gente mostrou no primeiro slide, hoje perto ali de R$ 47. O banco vale 180 bi, a gente vê um preço-lucro a casa de 12 vezes para esse ano, mas tem um cenário base onde rapidamente esse múltiplo vai para 9, abaixo de 10 em 1, 2 anos,
para a gente continua a parecer bastante razoável, né? Acho que vale lembrar, o Pedro ali falou negócios bons a múltiplos razoáveis, acho que é o que a gente encontra aqui. No patamar de retorno sobre o patrimônio atual, a gente vê o preço da ação oferecendo um retorno potencial próximo de 15% ao ano, simplesmente pela manutenção do múltiplo de negociação e o retorno que o banco gera para o capital que está sendo retido lá dentro. E o momento atual acho que é bastante favorável, assim, lucros recordes, retorno recorde, ilustra bem a força dessa diversificação dos vários negócios do banco. Tem uma potencial recuperação de mercado de capitais aí nos próximos anos. A gente vê o nível de atividade ainda relativamente baixo em diversos mercados, e o banco com certeza se beneficia dessa recuperação. A gente tem visto algumas aquisições pequenas, porém estratégicas para alguns negócios ali, principalmente ligados à gestão de fortunas. E a grande novidade recente foi a compra de uma oferta para comprar 100% do Banco Pan, transformá-lo numa subsidiária integral. Eu acho que esse é um investimento que dá para a gente dizer que ainda não deu certo. Eu acho que principalmente em relação ao que o banco esperava, quando começou a alocar capital ali. Eu acho que tendo 100% e podendo se beneficiar de uma série de sinergias, a chance de você ter melhora de resultado aqui é grande. Não é rápido, mas eu acho que tem uma outra possível contribuição positiva aí nos próximos 2, 3 anos. Essa é a conclusão de BTG. Passar para B3 agora, que é uma outra posição também que a gente carrega bastante tempo no fundo. Assim, acho que já foi 10% da carteira em algum momento, a maior posição. Depois a gente teve mais próximo de 2%, em algum momento onde o preço estava mais perto do FE, e a gente voltou a ter aí algo como 4, 5% da carteira em B3. De novo, olhando o primeiro gráfico aqui, o desempenho da ação, não é tão espetacular quanto o BTG, mas acho que é bem ok, assim, um ganho de 16% ao ano num período mais longo aí de praticamente 10 anos. Foi um período onde a empresa não cresceu tanto assim o lucro por ação, teve um crescimento na casa de 6%, então teve uma mudança de patamar de múltiplo também. Você olha no gráfico ali, a B13 é aquele verde um pouco mais escuro ali, a gente vê que teve um momento claro com uma auto-performance bem substancial, que foi ali no momento pandemia, pós-pandemia, né, com volume de negociação de ações bastante alto e juros muito baixos. Depois uma certa normalização de performance, com uma grande volatilidade ali, talvez a ação não entregando tanto, mas no agregado é uma história que eu acho que ainda foi bastante positiva para os investidores nesse horizonte de tempo, né? E quando a gente olha o próximo slide, por favor, tem um aspecto importante do que a empresa fez nos últimos vários anos, né? Não foi um negócio que teve uma taxa de crescimento muito elevada, mas a B3 retornou capital para o acionista de maneira bastante relevante, ativa, assim, a combinação de dividendos e JCP, mais os programas de recompra que foram executados de 2018 para cá, devolveram mais de 30 bi para os acionistas, o que é praticamente metade do valor de mercado atual da companhia. E o programa de recompras foi bastante significativo e reduziu, né, o share count, o número de ações em circulação, em aproximadamente 15% nesse período, o que tem um reflexo para os acionistas no final das contas, quando a gente pensa em resultado por ação. O que eu acho que mostra que a empresa, pelo próprio modelo de negócio, de ser muito gerador de caixa, margens bastante elevadas, os investimentos em M&A foram pequenos quando você olha o contexto assim, de todo esse capital que foi gerado. É bom para o acionista ter o retorno desse capital se a companhia não tiver tantas oportunidades de crescimento assim. A gente pode passar para a próxima página. Acho que também, olhando a questão da composição de receitas, a gente já destacou que não foi um ritmo de crescimento muito acelerado nos últimos vários anos, mas acho que essa mudança do mix é importante. Acho que a empresa tem feito investimentos tanto orgânicos quanto inorgânicos para mudar a sua composição de negócios. Tudo que está relacionado hoje a soluções, tecnologia, data, analytics, etc., já soma mais de 30% das receitas que são geradas. O maior crescimento orgânico nesses últimos 5, 6 anos ficou na área de renda fixa, que, para o bem ou para o mal, foi bem melhor do que a renda variável nesse período para a B3 em termos de crescimento, que eu acho que mostra que a empresa consegue, pela sua participação muito ampla ali em vários mercados, várias plataformas, capturar crescimento independente do que está acontecendo com a bolsa, né, especificamente. E a parte mais negativa foi, obviamente, o patamar de receita com tudo que está relacionado à renda variável, que está num nível mais de 25%, quer dizer, 25% inferior ao que a gente viu em 2020 e 2021.
E o outro lado da moeda é que a gente pode ter um potencial relevante aqui de recuperação a médio e longo prazo, né? Olhando esse mix de receita, eu acho que vale a pena a gente dar um zoom em dois mercados bastante importantes. Eu vou passar para o próximo slide. A gente olha o negócio de derivativos, e aqui eu acho que a gente tem uma dinâmica bastante positiva, assim, é uma fonte de resiliência para o negócio da B3, principalmente quando a renda variável diretamente não está no momento mais favorável. Aqui a gente tem, no gráfico mostra o volume médio de contratos negociados por dia, e as linhas são as médias em várias janelas de tempo, né? A linha que cobre todo o gráfico é a média desde 2018. E aí depois duas linhas que mostram médias em períodos mais recentes, desde 2023, que a gente já viu um nível de atividade de mercado mais relevante, e a média dos últimos 12 meses. Então, consistentemente, você tem um mercado de derivativos mais ativo e com uma contribuição mais relevante para o nível de receitas da B3. Ainda é muito ligado ao mercado de juros e moeda e dólar, mas são dois mercados onde você continua a ter alavancas de demanda muito relevantes, né? Na medida que você cresce emissões de renda fixa, que você cresce ativos bancários, que você cresce a indústria de fundos, você tem todos esses participantes demandando mais estratégias de hedge, posicionamentos nesses diversos contratos. Eu acho que aqui você tem uma força de crescimento bastante relevante para a Bolsa, independente do que está acontecendo com o preço das ações. E aí a gente pode olhar um pouquinho mais no detalhe o negócio de renda variável em si, né? Esse gráfico aqui em cima à esquerda, ele mostra o nível do ADTV, né, do volume negociado no mercado de ações à vista. Olhando apenas as ações, a gente tirou aqui os ETFs e fundos listados, etc. Então a gente vê, obviamente, momentos de mercado muito atrativos ali em 2021, né, com a DTV ali que chegou a superar 35 bilhões em algum momento. E como a gente mostrou no gráfico de derivativos, as linhas mostram as médias do giro do mercado, né, que é a métrica do volume negociado sobre o valor das empresas. Seria uma forma de olhar o nível de atividade, né, que está presente, independente do nível de preços. E a gente vê que ali no finalzinho do gráfico à direita, a gente está num nível de giro, né, de turnover do mercado bastante deprimido, bem abaixo de médias históricas. A média ali de 20, 22, talvez seja um momento, uma certa euforia de mercado. Acho até que pode voltar em algum momento aquele patamar, mas a gente está num nível muito deprimido, né, de atividade. Eu acho que esse é um contexto importante do negócio da B3 hoje. E quando a gente olha o segundo gráfico ali da direita, né, que é o volume de IPOs e follow-ons que a gente teve nos últimos anos, não é muito difícil entender. A gente está falando aí de 7 bi de nível de atividade que não foram IPOs, foram basicamente follow-ons nos últimos 12 meses, comparado ali com alguns anos próximos de 100 bilhões, naquele momento mais áureo de 2019 a 2021. Se a gente voltar só para 2022, já seria uma mudança de patamar de mercado bastante significativo para contribuir para a melhora dessas métricas. Então, acho que a principal conclusão aqui é que tem um espaço, o momento é ruim, mas tem um espaço de recuperação quando a gente olha o que o mercado já teve capacidade de entregar num passado não muito distante. Duas outras coisas aqui, olhando para a renda variável ainda, né? Acho que um ponto acho que importante para o negócio da B3, o primeiro gráfico ali de cima, a gente mostra a evolução do ADTV, né, do volume negociado, do que a gente colocou aqui como novos produtos, né? Já existem há algum tempo na B3, mas a gente tem visto um número maior de ETFs, de BDRs, de fundos listados que trazem um tipo de investidor para um ativo diferente. Então, a linha nesse primeiro gráfico acima mostra o percentual de negociação desses ativos, entre aspas, novos no total do ADTV, saindo ali de um dígito baixo em 2018 para 15, 16% hoje. E hoje a gente já está falando ali de 4, 5 bi de maneira bastante consistente negociados por dia nesses novos produtos. E quando a gente olha o gráfico de baixo, a gente abriu aqui esse ADTV por tipo de participante, né? Pessoas físicas, o estrangeiro e o institucional local. A gente vê que a pessoa física está num patamar de negociação hoje, dinheiros negociados por dia, praticamente no mesmo nível que tinha em 2019, então, assim, naturalmente bastante deprimido. Tem aqui, eu acho, um potencial represado importante. E, curiosamente, o investidor estrangeiro que ganhou participação de maneira relevante nos últimos anos, hoje é mais da metade do volume negociado, está num patamar superior ao que era a média histórica se a gente volta lá em 2019 e 2020, apesar, né, do já bastante conhecido baixo nível de alocação
que os estrangeiros têm na Bolsa Brasileira. Acho que houve uma mudança de perfil desses investidores de fora aqui, tem muito mais high frequency traders e etc. Acho que foi uma vitória da B3 também ter conseguido diversificar o investidor estrangeiro. Também acho que tem um potencial de recuperação aqui estrutural bastante importante se essa alocação muito baixa do gringo aqui na Bolsa Brasileira mudar ao longo dos próximos anos. A gente acredita que tem espaço para isso. E o último gráfico aqui na renda variável é só uma pequena sensibilidade aqui que a gente rodou para mostrar assim, quão relevante pode ser o impacto de uma mudança no nível de atividade de mercado que nem é tão relevante assim. A gente pegou como referência o ADTV do segundo TRI, que ficou ali na casa de 27 bilhões de reais. Adicionou duas variáveis, né? Aumentamos em 10% o valor de mercado das empresas listadas, que é, a grosso modo, como se o Ibovespa se valorizasse 10% de hoje até um certo ponto, e assumimos um aumento naquela métrica de giro de mercado apenas para as ações, para 140%, que ainda é um patamar, um degrau abaixo do que foi 2020 e 2022. Esses dois elementos sozinhos, combinados, poderiam adicionar aí 24% ao ADTV, todo o resto mantido constante, naturalmente, para algo como 33, 34 bilhões. Isso sozinho poderia fazer, obviamente, se mantendo ao longo de um período de 12 meses, né, com que o lucro da B3 subisse 8%, sem considerar qualquer outro reflexo positivo dessa mudança de mercado, desse nível de atividade em outras linhas de receita, como assim, listagem ou os próprios derivativos ligados a ações. E para fechar, aqui a gente tem um gráfico que mostra os múltiplos PI, né, o preço-lucro da B3 contra grandes bolsas globais. A gente vê ali a B3, que é a última à direita, destacada em vermelho, com um múltiplo ali perto de 12 vezes. A média das bolsas globais é quase o dobro, 23, 24 vezes. E a linha vermelha do gráfico mostra o que é o crescimento médio de lucro por ação esperado até 2027. A B3 está ali no patamar de 6, 7%, não é nada fantástico, mas não está muito distante de algumas outras bolsas que estão negociando a múltiplos acima de 20, né? E acho que a média do crescimento aqui está perto de 10. Então, assim, não é um crescimento brilhante, mas também não é um desastre completo comparado com as grandes bolsas globais, e o múltiplo é metade. Acho que talvez essa avaliação possa ser repetida para diversas outras empresas brasileiras. A gente sabe o nível de desconto de múltiplo, mas no caso da B3 eu acho que é igualmente relevante e vale a pena a gente destacar como algo também que chama atenção para uma potencial recuperação ao longo dos próximos anos. E para concluir, assim como a gente fez lá no B3, no BTG, desculpe, só passando pelos principais pontos aqui para a gente, acho que a tese continua a estar muito centrado no fato que a B3 é a infraestrutura de mercado mais relevante do Brasil, com uma série de plataformas e soluções para diversas classes de ativos e mercados, modelo de negócio, muita geração de caixa, margem elevada, capacidade de distribuir para os acionistas um volume de capital bem expressivo se as oportunidades de crescimento não aparecerem. E essa posição da Bolsa deixa ela muito exposta à continuação do desenvolvimento do mercado financeiro e, naturalmente, uma recuperação cíclica que a gente imagina que possa acontecer ao longo de 26, 27. Valuation hoje ali a 12, 13 reais por ação, a gente já falou, um múltiplo de PI que a gente julga razoável, mas uma recuperação de mercado nos próximos 2 anos faz esse múltiplo cair muito rapidamente, o que aumenta o desconto para onde as grandes bolsas globais estão negociando, com um dividend yield médio ali de 7, 8%. A gente tem um target que, num cenário relativamente conservador, ainda oferece uns 30% de upside. Eu acho que é uma combinação bastante positiva ainda. O momento atual não é dos mais favoráveis, né? O nível de atividade de mercado está bastante limitado, está pressionando receita e lucro. De qualquer maneira, a B3 continua a ser bastante lucrativa, está trabalhando para novos produtos, novas plataformas, fez algumas aquisições que acho que ainda precisam de um pouco mais de tempo para maturar. E acho que o principal ponto de preocupação é já esperada e anunciada entrada dos novos competidores em diversos mercados. Acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Talvez a constatação hoje é que a gente vai ter alguns desses projetos entrando em operação um pouco mais tarde do que a gente imaginou 1, 2 anos atrás, mas é razoável imaginar que nos próximos 2, 3 anos vai ocorrer uma mudança no ambiente competitivo. Acho que isso está, de certa forma, incorporado aí nos diversos cenários que a gente roda. A gente não trabalha num cenário básico uma ruptura completa do que a B3 tem hoje como principal posição e capacidade de geração de receita e resultado. Acho que era isso.
Foi um pouco longo, duas empresas, mas vamos abrir agora aqui para as perguntas. Deixa eu voltar para o Pedro aí. Obrigado, Bruno. Vamos dar um tempinho para as perguntas chegarem e a gente começa a sessão de perguntas e respostas. Lembrando, quem quiser fazer pergunta, é só colocar aqui no chat, na aba Q&A. A gente está à disposição para responder. Chegou uma primeira pergunta aqui. Vocês acreditam que concorrentes mais influentes do que a B3 podem forçar a uma redução de lucratividade? Eu acho que pode acontecer. A B3 vem ao longo dos últimos vários anos, principalmente no mercado de renda variável, diminuindo o que a gente chama da margem de negociação, né, assim, que é a quantidade de bips que ela cobra por cada real negociado, que eu acho que de certa forma já se refletiu numa lucratividade menor do que a potencial, né? Se a gente pegasse o volume de negociação da B3 hoje com a margem de negociação de 5 anos atrás, era um outro patamar de margem. Muito provavelmente a margem EBITDA, sei lá, talvez fosse 80% e não 65%. O que, de certa forma, assim, a bolsa já está dividindo com o mercado, que é um ganho natural de escala, né? E de alavancagem operacional que o negócio tem por natureza. Mas um outro competidor pode tentar preços mais baixos. Acho que a competição só por preço, talvez ela seja difícil, mas pode acontecer. Então é razoável. Acho que nos nossos modelos a gente sempre incorporou alguma redução adicional de margem de negociação, ou seja, do que é cobrado por cada contrato, do que é cobrado por cada real negociado, como forma de refletir essa entrada de um competidor. É um cenário razoável que eu acho que não invalida a tese, a não ser que a gente esteja falando de uma ruptura muito grande. E eu não sei se tem espaço realmente no mercado para que preços sejam uma vantagem competitiva tão grande. Acho que existem outros desafios aí para entrantes, que é atrair liquidez, atrair todos os participantes, e esse é sempre um desafio maior nesse mercado de bolsas. Mas é possível e a gente incorpora, de certa forma, um pouco disso com redução de preço ao longo do tempo, nas projeções, né? Bom, a gente. Chegou uma pergunta aqui. Bom dia. Vocês já estão incorporando o cenário eleitoral nas decisões de alocação? Bom, a gente, por filosofia, não costuma fazer investimentos contando com cenário A ou B político, né? Dado a natureza absolutamente imprevisível. A gente sempre vai querer estar posicionado em empresas que são capazes de continuar gerando valor independentemente de quem seja aí o próximo presidente, né? Dito isso, a gente tem algumas posições no fundo que foram montadas com uma motivação de assimetria fundamentalista. Quando eu digo assimetria fundamentalista, eu quero dizer que você tem uma possibilidade de valorização que é muito maior do que uma eventual desvalorização aí nos próximos anos. E são empresas que tendem a ter uma resposta mais diretamente ligada, ou ações que tendem a ter uma resposta mais diretamente ligada ao resultado das eleições. Então, um exemplo clássico foi o investimento que nós fizemos em Banco do Brasil, há cerca de 3 meses atrás, que de forma alguma foi motivado por alguma visão eleitoral, mas, né, dependendo do resultado da eleição do ano que vem, é uma ação que tende a ter uma performance bastante significativa. Mas o que motivou a compra foi a visão de que todo o cenário complexo de curto prazo que o banco enfrenta, com diminuição de rentabilidade, pressão, de inadimplência, principalmente nos negócios agro,
e crédito para pessoa física são eventos temporários. No caso do agro, pode demorar um pouco mais a resolução do que do crédito pessoa física, e que o múltiplo atual de mercado já incorpora um cenário difícil que o banco vai ter pela frente nos próximos trimestres. Então, a gente vê o banco com potencial de valorização da ordem de 50%, só para que ele volte a negociar no múltiplo histórico dele de 5 vezes lucro, assumindo o earnings power do banco, que na nossa visão é da ordem ali de 30 bilhões de reais. Quando o Banco do Brasil vai voltar a lucrar 30 bilhões de reais por ano, a gente não sabe se é no próximo trimestre, daqui a 2, 3 ou 4, mas acho que o earnings power do banco é dessa ordem de magnitude. E esse múltiplo de 5 vezes, aí é a cereja no bolo do investment case ou um detalhe, esse múltiplo ele pode variar bastante para cima em função de cenário eleitoral. Mas o cenário eleitoral, nesse caso, é um pequeno vetor, não é o fundamento da decisão, de investimento. Uma outra pergunta aqui, como é que a gente está vendo a possibilidade de risco de crédito nas empresas que a gente acompanha, que a gente investe, dado o Selic em patamar bastante alto? A gente olha com atenção, sim. Hoje, com Selic a 15%, um spread médio aí de 2, 3% para as empresas, quer dizer, o dinheiro custa 18% ao ano para as empresas. Então, empresas que estão ali 3, 4 vezes EBITDA alavancadas, é motivo de preocupação. Quer dizer, você imagina ali uma empresa 4 vezes EBITDA alavancada, e ela tem uma despesa financeira que é de aproximadamente 80% da geração operacional de caixa medida pelo EBITDA. E a gente sabe que EBITDA não é geração de caixa efetivamente, porque a empresa ainda tem que pagar imposto, ela tem que fazer um mínimo de investimento para continuar funcionando. Então, a gente olha assim com bastante atenção a estrutura de capital das empresas, dado o nível de taxa de juros. Hoje, o fundo ele está predominantemente investido em empresas que têm uma situação de alavancagem bastante confortável. Então, não é algo que nos preocupe, olhando para o nosso portfólio, mas é algo que tem feito com que a gente evite investir em algumas empresas que parecem baratas, mas têm um risco de ruptura via crédito elevado. Pergunta sobre o impacto da atividade econômica no comportamento do portfólio. É, Na verdade, quer dizer, a atividade econômica, quando a gente olha para crescimento de PIB, quer dizer, o país tem surpreendido positivamente todas as expectativas. Então, e a gente tem que olhar muito setor por setor o que está acontecendo, né? Então, no caso da nossa principal posição, que é a Priner. A Priner ela presta serviços de engenharia predominantemente para três mercados onde o Brasil tem vantagens competitivas estruturais, que é o mercado de óleo e gás, exploração offshore, é o mercado de mineração, o mercado de papel e celulose. Esses três mercados respondem por quase 80% da receita da Priner. São mercados que não param, porque o Brasil está crescendo 2, 3, 4 ou 1%, né? O Brasil tem vantagens competitivas nesses três segmentos, vai continuar expandindo o mercado nas próximas décadas, e a Priner presta serviço para as empresas que são líderes nesses mercados. Então, ela está ali numa ilha de bonança, nesse sentido, crescendo mais de 30% ao ano ao longo dos últimos quatro, 5 anos. Né? Uma empresa como a Mills, que é um pouco mais diversificada por setores, ela tem uma correlação um pouco maior ali com a atividade econômica. Então, quando a gente tem uma desaceleração como a gente está tendo agora no segundo semestre, é natural que você tenha um pouco mais de pressão sobre o preço de aluguel de máquinas, sobre a taxa de utilização, mas é muito caso a caso, é difícil generalizar, né? E voltando, a gente sempre prefere investir em empresas que não dependam muito de questões macro, porque a gente não tem absolutamente capacidade de antecipá-las, não acredito que ninguém tenha, e a gente quer empresas que sejam capazes de navegar independentemente de cenário macro. Bom, a gente está chegando aqui bastante perto de 1 hora de reunião. Não tenho mais perguntas no chat. Eu queria agradecer bastante a presença de todos e convidar todo mundo aqui para o nosso próximo call de resultados daqui a 3 meses. Obrigado e bom dia a todos.
Obrigado, bom dia.